Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 168 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito da rescisão motivada dos contratos individuais do trabalho. Nesse sentido, nos informa o artigo 483, consolidado, que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização nas seguintes hipóteses. Antes, porém, de adentrarmos as hipóteses propriamente ditas, temos que, como vimos na nossa aula de número 167 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ao estudarmos o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, nesses dois fascículos legais, o texto seletista nos informa as oportunidades da rescisão motivada do pacto de emprego. Com relação ao artigo 482, como já vimos em nossa aula de número 167, a situação se apresenta como sendo a possibilidade dada ao empregador de rescisão motivada do pacto de emprego mantido com o seu empregado por ação daquele mesmo trabalhador. Neste caso do artigo 483, ao contrário senso, agora é a destinação da legislação seletista das possibilidades do empregado considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização por parte do empregador, ou seja, a rescisão indireta, que somente pode ser pleiteada junto à Justiça do Trabalho, ao contrário senso da rescisão do pacto de emprego motivada pelo empregado, como já vimos na aula anterior, e que é faculdade do empregador imediatamente considerar rescindido o pacto de emprego. No caso do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado, ainda que possa considerar rescindido o pacto de emprego, ele deve pleitear a rescisão indireta deste contrato junto à Justiça do Trabalho e as consequentes indenizações. Vamos às hipóteses previstas por este artigo 483 seletista. A primeira delas é quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Portanto, o empregador ele não pode exigir do empregado serviços que são superiores às suas forças.
como é o caso de transporte, movimentação de cargas, o peso das mesmas é superior ao que pode aquele empregado, seja ele do sexo masculino, seja ele do sexo feminino, suportar por causa da sua situação física, não tendo forças suficientes para aquela atividade que o empregador encontra-se a cobrar do mesmo naquele instante. Então, se o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado, ele poderá considerar rescindindo o pacto de emprego e pleitear a devida indenização junto à Justiça do Trabalho através de uma ação de rescisão indireta. No mesmo caso, quando o empregador exigir do seu empregado atividades que sejam defesas por lei, como é o caso, por exemplo, da venda de entorpecentes. Não pode o empregador exigir que o empregado venda entorpecentes, porque a venda desse tipo de mercadoria é proibida por lei. Portanto, o empregado, nesse caso, não está obrigado a cumprir aquela ordem emanada de seu empregador e poderá considerar rescindido o pacto de emprego, pleiteando junto à Justiça do Trabalho as devidas indenizações através de uma ação de rescisão indireta. Na mesma fórmula, quando a exigência for de serviços contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Por exemplo, os contrários aos bons costumes, exigir que a empregada ou empregado apareçam nus para todo o ambiente empresarial ou mesmo em vídeos institucionais ou propagandas de toda a sorte da empresa. Esses são serviços contrários aos bons costumes. A sociedade não aceita com bons olhos a nudez pública e, portanto, seria um exemplo de serviços contrários aos bons costumes. Ou mesmo exigir o empregador situações de prestação pessoal de serviços alheias ao contrato. Portanto, não pode o empregador exigir que, por exemplo, um engenheiro faça a prestação pessoal de serviços de um mestre de obras ou de um encarregado. Ele foi contratado para ser engenheiro e não mestre de obras ou encarregado. Neste caso, sendo esses serviços completamente alheios ao contrato de trabalho, o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça Especializada do Trabalho a devida indenização através de uma ação de rescisão indireta do tratado. Continua a norma do artigo 483 consolidado a nos dizer que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho a devida indenização em uma ação de rescisão indireta quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Não pode o empregador ou superior hierárquico tratar seus empregados ou subordinados
com rigor excessivo, não pode exigir metas impossíveis de serem cumpridas, não pode exigir produtividade alheia à capacidade normal de qualquer indivíduo, não podem impedir que o empregado vá ao banheiro, impedir que ele goze de seu intervalo interjornada para descanso e alimentação. Tratando com rigor excessivo, com uso de palavras de baixo calão, com xingamentos dirigidos publicamente contra aquele empregado. Toda vez que essas hipóteses acontecerem, o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização junto à Justiça do Trabalho. Outra hipótese que o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho elenca como possibilitadora da rescisão do pacto de emprego por parte do empregado é quando o empregador faz uso da sua atividade empresarial para o fabrico ou condições do meio ambiente de trabalho que façam com que aquele empregado possa correr perigo manifesto de mal considerável. Ou seja, ele pode ser acometido de um mal considerável ou correr perigo manifesto de que isso aconteça, porque aquele método de trabalho ou aquele meio ambiente laboral é um ambiente perigoso à sua rigidez física ou mental, né? Ao ponto de submetê-lo ao risco de contrair um mal considerável e que pode pôr em risco não só a sua rigidez física, mas a própria vida. Neste caso, o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização junto à Justiça do Trabalho. Continua o artigo 483 a nos anunciar as hipóteses em que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Esta talvez seja a linha mais cobrada na Justiça do Trabalho para os casos de rescisão do pacto de emprego indireto e as devidas indenizações. Porque esta alínea ela tem uma amplitude muito mais consistente que as demais, porque qualquer descumprimento do empregador às obrigações do contrato, em tese, poderão ser objeto da ação de rescisão indireta junto à Justiça do Trabalho, para que o pacto de emprego mantido entre empregado ou reempregado seja considerado rescindido. Qualquer, repetimos, descumprimento das obrigações contratuais poderia levar a isso. Todavia, as situações de descumprimento do empregador nas obrigações do empregado, do contrato, devem ser de tal forma gritantes e ofensivas à continuidade do pacto de emprego, para que esta situação seja considerada motivadora de sua rescisão indireta.
Portanto, aquelas situações esporádicas ou que não venham a se caracterizar como graves ao ponto de permitir a rescisão indireta do pacto de emprego por parte do empregado junto à Justiça do Trabalho, não são motivações suficientes para tanto. É preciso que esse descumprimento venha a atingir de forma efetiva a continuidade da prestação pessoal de serviços pelo empregado ou seu empregador. É o caso, por exemplo, do atraso do pagamento das remunerações dos empregados às épocas certas. A jurisprudência e a doutrina têm entendido que o simples atraso de dias ou de até 2 meses não caracteriza situação suficiente para que o empregado tenha direito de considerar rescindido o pacto de emprego e possa pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do mesmo com as devidas indenizações. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o atraso salarial tem que ser superior a 3 meses para que o empregado possa considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear a devida indenização junto à Justiça do Trabalho através da ação de rescisão indireta. Em contrário senso, por exemplo, a obrigação do empregador em proceder aos depósitos fundiários é considerada de natureza grave ao ponto de, não importando por quantos meses aquela falta do depósito fundiário foi efetivada pelo empregador. A jurisprudência e a doutrina têm entendido que, neste caso de agressão às mensalidades do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é motivação suficiente para que o empregado considere rescindido o pacto de emprego e pleiteie a devida indenização junto à Justiça do Trabalho. Portanto, não cumprir o empregador as obrigações do contrato é talvez a situação mais importante de todas estas elencadas pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho como motivadoras da rescisão indireta do pacto de emprego por culpa do empregador. E de tal forma ampla que nós podemos dizer que nela estão arregimentadas todas as outras hipóteses, porque a exigência de serviços superiores às forças, ou serviços de defesa e lei, contrários aos bons costumes ou à lei ou ao contrato, é descumprimento do pacto de emprego. O trato do empregado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo também é, de certa forma, um descumprimento do pacto de emprego, já que a urbanidade entre as partes é um dos pontos mais importantes do contrato individual do trabalho e, portanto, deve ser respeitado. Quando também houver perigo manifesto de mal considerável e o empregador não toma providências para a sua minimização, é também um descumprimento das obrigações do contrato, porque o empregador tem a obrigação de apresentar ao empregado um meio ambiente de trabalho rígido e seguro. Portanto,
não cumprir o empregador as obrigações do contrato é a linha mais importante deste artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho a devida indenização quando o empregador praticar pessoalmente ou por seus prepostos contra ele ou contra pessoa de sua família. Portanto, não é só contra o empregado essa situação, é contra a pessoa da sua família, ato lesivo da honra e boa fama, como, por exemplo, os casos de calúnia, difamação ou injúria. Nessa situação, diz o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho que o ato lesivo da honra e da boa fama do empregado ou de pessoa de sua família tem que ser praticado pelo empregador ou superior hierárquico. Não se enquadra aqui qualquer outra situação de ato lesivo da honra e da boa fama praticado por pessoas que não sejam o empregador ou preposto contra o empregado ou pessoa de sua família. Somente nessas hipóteses é que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do mesmo e as consequentes indenizações. Também poderá agir da mesma maneira o empregado quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Aqui é a situação diversa da linha anterior. Neste caso, o empregador e seus prepostos ofendem ao trabalhador, não lesando honra ou boa fama, mas fisicamente, salvo nos casos de legítima defesa própria ou de outra, que seriam excludentes da possibilidade do empregado pleitear a rescisão indireta do pacto de emprego junto à Justiça do Trabalho. Então, o empregador e os seus prepostos, neste caso, ofendem fisicamente aquele empregado, salvo nas hipóteses de legítima defesa própria, ou seja, que houve uma agressão anterior daquele empregado contra seu empregador e seus prepostos, ou de outrem, no caso, por exemplo, de haver uma briga entre empregados dentro do ambiente de trabalho e o empregador e seus prepostos intervirem nesta briga para defender a rigidez física daquele outro empregado que está sendo agredido, ou mesmo, neste sentido, nesta situação, se houver a ampliação desta briga em defesa legítima própria. Nesses casos, não cabe, portanto, a possibilidade do empregado considerar rescindido o seu pacto de emprego e ingressar junto à Justiça do Trabalho com a competente rescisão indireta. Outra hipótese prevista pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho para que o empregado possa pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do seu pacto de emprego é quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa,
ao ponto de afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, o empregado, a situação aqui é a seguinte: o empregado recebe por peça ou tarefa produzida. Vem o empregador e reduz esse trabalho, diminuindo o número de tarefas ou peças que são normalmente destinadas àquele empregado, ao ponto de afetar sensivelmente a importância da sua remuneração. Aqui cabe ainda uma observação em paralelo que, nesta linha do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, há novamente aquela já pré-falada confusão seletista a respeito de salário e remuneração, porque o salário é só a importância fixa paga pelo empregador ao seu empregado pela contraprestação pessoal de serviços. Neste caso aqui, não há uma importância fixa, já que o empregado recebe por peça ou tarefa e, portanto, a redução sensível a que se dirige este artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho é contra a remuneração e não contra os salários, como ali está apregoado. Então, havendo a redução do trabalho por parte do empregador, quando o empregado recebe por peça ou tarefa, e que essa redução seja ao ponto sensível de afetar a importância remuneratória, o empregado poderá ingressar na Justiça do Trabalho para pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, considerando rescindido. Outra hipótese do artigo 483 para as situações em que o empregado pode considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho as devidas indenizações, é quando este empregado for obrigado por lei a atividades que são incompatíveis com a continuidade dos serviços. Nesta hipótese, diz o artigo 483 que o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato de trabalho. Analisando esta situação prevista no artigo 483 ao lume de todo o arcabouço nele construído, vemos que aqui não é uma situação em que o empregador age deleteriamente sobre aquele empregado em face do seu contrato individual de trabalho, porque nesta situação em que o empregado poderá suspender a prestação do serviço ou rescindir o contrato, é uma hipótese quando o empregado tiver que desempenhar obrigações legais. Então, não é por parte do empregador o descumprimento contratual, mas sim por força de lei que exige do empregado a prestação de obrigações incompatíveis com a continuidade do serviço. Portanto, entendemos que esta situação não deveria ser arregimentada neste artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque não é hipótese do empregador agir deleteriamente sobre aquele empregado em agressão aos comandos dos contratos individuais do trabalho,
perpetrados entre eles, porque é uma situação em que a lei torna incompatível a continuidade dos serviços e não o empregador. Esta situação deveria ter sido levada a um artigo próprio ou em situação diversa daquelas previstas pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o empregado pode considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do mesmo com as devidas indenizações no caso de morte do empregador, constituído em empresa individual e facultado ao empregado resilir ou não este pacto de emprego. Aqui também é uma situação alheia à ação deletéria do empregador junto ao pacto de emprego ou ao empregado propriamente dito. A morte, logicamente, não está prevista como uma atividade dolosa do empregador junto ao pacto de emprego mantido com o seu empregado. Ela só pode ser considerada como possibilidade do empregado rescindir o contrato de emprego motivado se o empregador for pessoa física ou empresa individual, já que no caso das empresas societárias, outros membros da sociedade poderão manter aceso aquele pacto de emprego e, portanto, não há por que rescindi-lo se a continuidade pode ser possibilitada mesmo com a morte de um dos integrantes da sociedade. Portanto, esse escolho do artigo 483 diz respeito apenas ao caso do empregador individual ou pessoa física, e não contra a morte de qualquer um dos integrantes de uma sociedade empresarial. E também alertamos ao fato de que o empregado tem a faculdade de rescindir o tratado de emprego ou não. Se houver a possibilidade da continuidade desse tratado de emprego pelo sucessor ou sucessores daquele empregador, pessoa física ou empresa individual, o contrato de emprego permanecerá e, portanto, não poderá o empregado considerar como justificada a rescisão do tratado de emprego pela hipótese de morte do empregador. Não é, portanto, a morte do empregador uma rescisão automática do pacto de emprego. Por outro lado, entendemos também que esta situação não era para estar figurando dentro das hipóteses do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a morte não é uma atitude própria do empregador contra o empregado e, portanto, não há como entendê-la como motivadora da justa causa para a resilição do pacto empregatício. Por outro lado, entendemos nós ainda que não se trataria, por exemplo, de uma rescisão indireta do tratado de emprego, mas sim de uma rescisão direta e mais, que a situação da rescisão do contrato individual de emprego nesta hipótese de morte do empregador
pessoa física ou com personalidade individual empresarial, é rescisão direta, já que o empregado tem a faculdade de resolver ou não o pacto de emprego. Portanto, se ele resolve acabar com o tratado de emprego, é, na verdade, um pedido de demissão e não uma rescisão indireta do tratado de emprego. Daí, portanto, nova impropriedade desta situação ter sido acoplada às hipóteses do artigo 483 consolidado. Continua o artigo 483 consolidado a nos dizer que o empregado poderá considerar rescindido o pacto de emprego e pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do mesmo, nas hipóteses das alíneas D e G, podendo ele, empregado, pleitear a rescisão de seu contrato de emprego e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Vamos destrinchar esta situação. Nas hipóteses das alíneas D, que é obrigações do contrato, o descumprimento das obrigações do contrato, e G, a redução das peças ou tarefas, o empregado pode pleitear a rescisão do seu contrato de emprego e não de trabalho, como consta do artigo 483 consolidado, é contrato de emprego. Tanto é que se fala em empregado e empregador, são figuras imanentes ao contrato de emprego e não ao contrato de trabalho. E pleitear o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final do processo. Então, nas hipóteses de descumprimento das obrigações do contrato ou redução das tarefas ou peças previstas nas alíneas D e G deste artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado que pleiteia junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do seu pacto de emprego e o pagamento das respectivas indenizações, permanece ou não no serviço até a final decisão do processo. Portanto, é uma faculdade do empregado permanecer ou não em serviço enquanto o processo se movimenta. Todavia, apesar do contrato continuar valendo até que a decisão da Justiça do Trabalho comprove a rescisão indireta do mesmo, portanto, é um contrato que continua. Entendemos nós que a atividade jurisdicional que está sendo contumazmente administrada e até mesmo com apoio na doutrina e na jurisprudência, de que caso ao final do pacto de emprego, decidindo a justiça a inexistência da justa causa para a rescisão indireta, considerar-se-á a situação como pedido de demissão é equivocada. Ainda que se tenha em mente que não havia a causa justa para a rescisão do contrato de trabalho sob os aspectos que o empregado a trouxe para a Justiça do Trabalho, não se poderia entender como pedido de demissão
porque se fosse para pedir demissão, o empregado pediria demissão imediatamente e não precisaria recorrer às situações do artigo 483 junto à Justiça do Trabalho. Por outro lado, como o contrato continua até a decisão final do processo, que é justamente onde se verificará a existência ou não da justa causa patronal, entendemos nós que no caso da improcedência, o pacto de emprego, ainda que possamos entender o pedido de demissão do empregado, deveria considerar-se resolvido na data da prolação da sentença, com trânsito em julgado, e não na data em que o empregado ingressa na justiça com a competente ação de rescisão indireta do contrato, porque, como já o dissemos, o contrato continua até a decisão da justiça. E, portanto, a se entender que houve um pedido de demissão, o que com o qual não concordamos, mas é o usual, que ele fosse a partir da data da decisão judicial que assim entendeu, e não na data do ajuizamento da ação, porque na época do ajuizamento da ação não havia um pedido de demissão, mas sim um pedido para que a Justiça do Trabalho reconhecesse a justa causa patronal e deferisse a rescisão indireta daquele pacto. Por outro lado, a situação de que o empregado possa continuar na sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador durante a lide processual na Justiça do Trabalho, na prática, ela não funciona, porque empresa nenhuma aceita que o empregado que litiga contra ela continue a prestar serviços à mesma dentro do ambiente em que diversos outros empregados estariam com a possibilidade de verificar que aquele empregado, mesmo tendo entrado na justiça contra a empresa, continua ainda normalmente prestando a sua atividade profissional, o que seria um incentivo a que todos fizessem o mesmo. Por outro lado, qual a confiança, qual a fidúcia que a empresa teria para manter em seus quadros um empregado que litiga contra ela, pleiteando as hipóteses de rescisão indireta previstas nesse artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por óbvio, poderia haver uma atitude do empregado contra a empresa que causasse qualquer tipo de prejuízo, o que não é aconselhável que aconteça. Portanto, na prática, o empregado, mesmo nas hipóteses do descumprimento contratual da redução das tarefas, poder pleitear a rescisão indireta do seu contrato de emprego e o pagamento das respectivas indenizações, permanecer no serviço até o final da decisão do processo, ela não é possível. E, portanto, depende da ação volitiva de empregado e empregador, que nesta hipótese, na prática, não vem a ser concretizada. Estas eram as informações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 168, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho.
e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.